Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora aqui do Brasil, sobre a importância dessa luta por nosso futuro e de toda a humanidade. Essa semana eu queria conversar com vocês um pouco sobre as posições do governo Lula. Teve uma reunião da cúpula entre a União Europeia e os países aqui latino-americanos e o Lula voltou a reafirmar a sua posição, que é contrária à Ucrânia, né? Ele criticou os países europeus por estarem enviando armamentos e aplicando sanções contra a Rússia e diz que é necessário a gente batalhar pela paz. Bom, entre os próprios países latino-americanos houve divergências, né? Por um lado, o presidente do Chile disse que não concordava com essa posição, que na verdade foi a Rússia que invadiu a Ucrânia e, portanto, a Rússia é que tem que ser condenada e tem que retirar suas tropas. O Lula falou que o presidente do Chile é um pouco, ensinou que ele era jovem demais. E por outro lado, o presidente da Nicarágua, o ditador Daniel Ortega, deu orientação ao seu representante a não firmar o documento final, porque havia uma vaga menção de crítica à invasão russa. Bom, o que é importante a gente ver aqui desse episódio? Em primeiro lugar, o que a gente vê é que a posição do governo brasileiro, desde o início da guerra da Ucrânia, continua exatamente a mesma. Ou seja, quando o Bolsonaro era o presidente, o que o Bolsonaro fez? Ele foi lá visitar o Putin, falou que queria expressar sua solidariedade ao povo russo, se recusou a vender munição para bateria antiaérea para a Alemanha, que seria entregue à Ucrânia, e dobrou as importações de fertilizantes russos. E o Lula deu continuidade a essa política, né? Ele, desde o ano passado, ele já afirmava que os dois lados eram igualmente responsáveis pela guerra, que é uma forma de livrar, né, a responsabilidade do Putin. Além disso, ele se recusou a vender munição para tanques de segunda mão alemães que seriam entregues à Ucrânia, e manteve toda essa relação comercial e está apostando alto nos BRICS, né? Bom, o que é importante a gente ver aqui ainda? Quando o Lula fala em paz e fala que nenhuma das partes quer paz, é importante a gente esclarecer que o povo ucraniano quer paz, só que ele quer paz sem anexação de seus territórios pela Rússia. Ou seja, uma paz com justiça, uma paz sem anexações. O Lula não pensa assim. Para o Lula é necessário ter negociações de paz em que as duas partes cedam um pouco. Ou seja, a Ucrânia abre mão da Crimeia, abre mão do Donbás e assim faz um acordo de paz. Ou seja, uma paz com anexação de territórios ucranianos pela Rússia. E essa posição é totalmente favorável ao agressor, é totalmente favorável ao Putin, ou seja, ela não é uma fórmula que traz qualquer tipo de justiça. O que mais que queria comentar sobre essa posição do governo brasileiro falando de paz, né? Houve uma grande discussão porque recentemente o presidente dos Estados Unidos falou que ia entregar bombas de fragmentação para o governo ucraniano. As bombas de fragmentação, elas estão condenadas por mais de 120 países, foram utilizadas pela Rússia no início da guerra da Ucrânia. E o que acontece? Os ucranianos, eles preferem não as bombas de fragmentação, eles preferem trocar essas bombas por 100 caças F-16 para ter hegemonia aérea e por 100 mísseis de longo alcance para poder atingir as linhas de suprimento russas. Mas este equipamento de ponta é o que os países da OTAN não entregam. Então, para a Ucrânia, o melhor era as tropas russas simplesmente se retirarem, certo? E aí iria ter paz. Mas, frente à decisão do governo russo de manter a ocupação, o povo ucraniano se levantou, se organizou e está lutando
pela sua libertação, pelas suas casas, pelas suas famílias e tudo mais. Bom, por fim, um último comentário. E o Brasil, viu, gente? O Brasil produz bombas de fragmentação, né? A Avibras produz, a Target Engenharia e Comércio produz e a Ares, Aeroespacial e Defesa, que é uma empresa com capital israelense, também produz. E foram utilizadas, por exemplo, na agressão militar que a Arábia Saudita moveu contra o Iêmen. Bom, para concluir, para a gente pensar aqui juntos, qual é a do Lula? O que o Lula quer? Os apoiadores do Lula acham que o Lula tem uma posição anti-imperialista, então ele quer fortalecer os BRICS para, digamos assim, enfrentar o imperialismo americano, né? Os opositores do Lula pela direita falam que o Lula quer transformar o Brasil numa ditadura comunista ao se aliar à China e à Rússia. Mas, na verdade, o Lula não quer nem uma coisa nem outra. O Lula ele tem uma posição de caixeiro viajante, sabe? É aquele que quer vender os produtos do país e está aproveitando essa disputa entre os impérios para ver se ele consegue vender um pouquinho mais por um preço um pouquinho melhor. Ele não está buscando uma inserção soberana do Brasil na divisão internacional do trabalho. Exemplo disso é o que ele anunciou no último período, em termos de investimentos públicos. Vejam só vocês, ele anunciou o Plano Safra com investimentos de 264 bilhões de reais. Esse dinheiro vai para o agronegócio e não vai resolver o problema dos 33 milhões de brasileiros que passam fome, tá? 264 bilhões de reais. Agora, para a tecnologia de ponta, veja só, ele anunciou 2,4 bilhões para as universidades, para recompor o orçamento das universidades e institutos federais, e mais 2,4 bilhões para aumentar as bolsas de mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Uma bolsa de um doutorando foi para R$ 3.100. Então o que acontece? Quando você vê um governo que investe 364 bilhões no agronegócio e 4,8 bilhões em universidade, em pesquisa, o que está ficando claro? Que o que o Brasil já perdeu na corrida para ter conhecimento e produção, por exemplo, inteligência artificial, rede 5G, o Lula não está propondo nenhum tipo de medida que busque reverter esta situação. Ou seja, ele não está buscando colocar o Brasil na rota das principais tecnologias do mundo. Ao contrário, ele está reforçando o Brasil como um exportador de produtos primários. Bom, para concluir, quero dizer uma coisa. O Brasil está em dívida com a Ucrânia. E nós, a classe trabalhadora brasileira, precisamos nos posicionar, precisamos fazer um chamado a todos aqueles que defendem os direitos humanos, as liberdades democráticas, a se unir e defender que o Brasil tem que ter um posicionamento de apoio incondicional à Ucrânia. Bom, já falei demais, até a semana que vem. Slava Ukraini, Slava Robitnichemu Klasu, Visier Kraiem, glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.